Olá, seja muito bem-vindo a mais uma classe bíblica Apocalipse e Revelações de Esperança. Espero que você esteja muito bem. Esse é o nosso encontro de número 12. E se você perdeu algum encontro, não desanime, não vá embora, por favor. Você pode ver os demais estudos e colocar tudo em dia no ntplay.com. Por agora, fique com a gente, porque o pastor Luiz Gonçalves vai mais uma vez ser usado por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de revelações de Cristo para nós. E para você poder aproveitar esse estudo de maneira mais completa, se aprofundar no livro do Apocalipse, eu tenho esse guia de estudos para você, Apocalipse e Revelações de Esperança. Esse guia tem os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando aqui e ele é de graça para você. É só você pedir e eu já te falo como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o WhatsApp nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto que fica mais fácil para você. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. E eu falo para você agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Repetindo, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica da Novo Tempo. Deixa ele anotado aí. Quando você ligar em horário comercial, você diz que está estudando o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e quer o guia de estudos para poder acompanhar melhor. Esse é um presente dos Anjos da Esperança para você. A gente envia para sua casa com todo carinho e sem custo nenhum, tá bem? Se você quiser o guia de estudos agora, você pode baixá-lo no site novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos aí em mãos. Hora de chamar nosso amigo, pastor e professor para a gente começar a estudar, que tal? Pastor Luiz, vem para cá. Chega mais perto, tudo Obrigado. bem? Tudo bem, Darcy, e você? Graças a Deus. Gostei do Chega Mais Perto. Ah, então, eu colhei de alguém é isso, sabe? Você já está no esquema do Arena. Já estou no esquema do Arena, coisa Prazer boa. estar com você, Darcy. Prazer para nós. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindos à classe bíblica. Deus abençoe você e hoje o tema é muito especial. Prepare o seu coração. É super especial mesmo, gente. Você aí de casa já parou para pensar o quanto nós temos facilidade de acesso à Bíblia, por exemplo? Essa Bíblia que está aqui na mão do pastor Luiz. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem liberdade para ter uma Bíblia em qualquer lugar, inclusive no celular, né, pastor? Vale lembrar que a Bíblia é um compilado de livros, não é mesmo? Você sabe disso. Temos 66 livros dentro da Bíblia protestante, por exemplo. Agora, e o pessoal que viveu antes da gente? Já parou para pensar nisso? Sei lá, na época da igreja cristã primitiva ou durante a Idade Média, eles tinham a mesma facilidade para ter uma Bíblia em mãos como a gente tem hoje? Será? Pastor, conta pra gente como que era. Sabe, Darcy, esse assunto é o seguinte, durante a Idade Média, aconteceu um problema muito sério, porque as Bíblias foram tiradas das mãos das pessoas e houve ali o estabelecimento de um estilo de cristianismo que não era a vontade de Deus. Somente a liderança tinha acesso à Bíblia, mas o povo não. E aí causou um grande problema. Mas hoje as coisas mudaram e nós temos não somente a Bíblia física, como eletrônica e de todos os tipos e formatos que você imaginar. Com certeza. Bom, gente, inclusive Jesus já tinha revelado ao profeta João, quando deu as profecias registradas no livro do Apocalipse, que a palavra de Deus seria perseguida muitos anos antes disso acontecer. E o pastor Luiz vai falar justamente sobre isso hoje, né, pastor? Exatamente, Darcy. Mostrar primeiro o poder da palavra e mostrar também que o inimigo não gosta da palavra, da Bíblia. E por isso ele perseguiu a Bíblia fortemente, só que tem uma coisa para te falar. Hoje nós temos liberdade com a Bíblia. Só que o diabo tem outra estratégia hoje para a pessoa não entender a Bíblia. Ah, é, pastor? Só vai explicar para Na gente. Idade Média, ele tentou tirar a Bíblia das mãos das pessoas. Fisicamente. E implantou o ateísmo, inclusive. Fortaleceu o ateísmo. Mas hoje, todos nós temos a Bíblia, porém a estratégia mudou. Olha só, isso vai revelar essa estratégia aí pra gente É hoje, aqui na classe bíblica, é hoje. Fica ligado, daqui a pouco vamos abrir a Bíblia. E a gente sabe que o inimigo não tem poder sobre a nossa vida quando a gente se coloca inteiramente nas mãos de Deus. E por isso nós vamos orar por esse momento, né? Porque até para estudar a Bíblia, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Temos que estudar, buscar a Deus primeiramente. Vamos orar? Vamos, claro. Vamos, você que está em casa, vamos orar com a gente. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento.
Nós vamos agora abrir a tua palavra, como falou a Darcy. Pedimos que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem esse livro, que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça entender e que seja um momento maravilhoso, agradável, de crescimento na fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, passo as suas mãos, que Deus o abençoe e o use. E eu quero deixar registrado aqui para todos o quanto é gratificante estar do lado deste homem de Deus, Amém. Que é tão usado para transformar vidas. Obrigada por ser instrumento. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado, Darcy. Muito bem, meus amigos, estamos preparadíssimos para seguir com esse tema que a Darcy já fez a introdução para nós. E eu tenho certeza que hoje algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Então, pegue a sua Bíblia. Eu tenho aqui dentro da Bíblia o conteúdo desse material. Eu tenho certeza absoluta que hoje algo grande vai acontecer no seu coração e na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre esse livro sobrevivente, com base em Apocalipse 11. E por isso, eu peço a você que pegue uma caneta, um papel, a Bíblia, para você então anotar os textos bíblicos que vamos considerar a partir de agora. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que a Bíblia Sagrada tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, e também a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, sendo 31.102 versículos e 1.189 capítulos. Esse livro representa com certeza a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus foi quem inspirou os profetas e apóstolos a escreverem esse livro. Foi obra do Espírito Santo e por isso eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus. E você também tem a palavra de Deus. Uma coisa tem que ficar muito clara. Esse livro fechado é apenas um livro, uma Bíblia. Mas quando você abre e lê e medita, é a boca de Deus falando a você. Por esse motivo, o diabo não gosta da Bíblia, ele odeia a Bíblia e ele fará de tudo para que você não leia a Bíblia. E se você ler, ele fará de tudo para você não entender. E se você entender, ele fará de tudo para você não praticar, não obedecer. Por isso, presta bem atenção em cada detalhe que vamos apresentar a partir de agora. Apocalipse 11 nos conta uma história impressionante. É, na verdade, uma mensagem profética que já se cumpriu e tem muita coisa que hoje precisamos entender. Mas antes de eu ler Apocalipse 11, eu queria lembrar você o que está escrito aqui no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, a Bíblia, é a lâmpada, é a luz que ilumina os nossos passos, a nossa mente, as nossas decisões e que revela para nós os planos que Deus tem para a nossa vida. Vamos então agora abrir a Bíblia em Apocalipse 11 e vamos considerar o que diz o capítulo 11. Vamos para o verso 3, que diz assim: Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. E o 4 fala assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bem, aqui nós temos três expressões. A primeira, a Bíblia fala duas testemunhas. Depois fala duas oliveiras, depois fala também de dois candeeiros. Essas três expressões se referem à mesma coisa. São expressões que se referem à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quando fala duas testemunhas, é porque se refere ao Velho e ao Novo Testamento. São as duas testemunhas. Quando fala em dois, como diz aqui, duas oliveiras, é a mesma coisa. E quando fala também em dois candeeiros, é a mesma coisa. É uma expressão, ou são expressões, que se referem ao Antigo e ao Novo Testamento. Agora, o verso 3 diz assim que essas duas testemunhas, ou seja, a Bíblia Sagrada, deveriam profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que é isso? É uma forma de dizer o seguinte: a Bíblia profetizaria num período de lutas, num período de privações, num período de perseguição. Esses 1260 dias mencionados aqui são os mesmos 42 meses de Apocalipse 13, verso 5, e são os mesmos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo de Daniel 7, 25. Ou seja, esse período mencionado aqui é o período de 1260 anos literais, que vai de 538
a 1798, que nós chamamos de Idade Média depois de Cristo. É aquele período da Inquisição, das cruzadas, das perseguições e da supremacia papal. Esse foi um período bastante complicado da história, quando, infelizmente, as pessoas tiraram as Bíblias das mãos do povo. A Igreja Romana dominava naquele tempo, o sistema papal dominava naquele tempo. E então eles tiraram as Bíblias das mãos do povo e promoveram a ignorância e promoveram também para que as pessoas pudessem não ter acesso ao conhecimento das verdades, das profundidades da Bíblia. E tem mais, a missa era rezada em latim e ainda o sacerdote virava as costas para o povo e fazia então toda a homilia de costas para o povo. Era em latim, de costas, e o povo não tinha Bíblia. E se você observar bem, até nos dias de hoje, muitas celebrações, por onde você vai, o povo não está com a Bíblia acompanhando os textos. É um programa, é uma homilia, onde o sacerdote fala, onde o líder fala, e o povo só responde como se fosse assim, um tipo de um jogral, né? O líder fala, o povo responde, mas o líder não fala assim, ó, abra a Bíblia agora, em tal livro, tal capítulo, tal versículo, vamos estudar. Infelizmente, até hoje, não fazem assim. Mas nós temos novidades para contar para você. Durante os 1260 anos de perseguição, durante o período da Idade Média, durante o período em que os homens dominaram através da Igreja de Roma, a Bíblia foi perseguida, queimada, destruída e tirada das mãos do povo. Assim cresceu bastante o culto à razão. Cresceu bastante também a rebeldia, cresceu bastante também uma crença deturpada sobre as coisas espirituais. E você sabe que muitas pessoas, ao observarem essa situação, especialmente na França, começaram a perceber uma contradição entre os líderes religiosos e essa prática de perseguir, de matar e de fazer coisas estranhas. E esse tipo de contradição entre a teoria e a prática, a forma e a realidade, produziu, então, ainda mais revolta. E foi aí que, no final desse período, que nós mencionamos agora, foi aí, então, que o ateísmo criou força. O ateísmo dominou e a França passou a ser a capital do ateísmo. E em 1798, quando o general Berthier, enviado por Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa e depois o Papa acabou morrendo, então, no final desse período, então aí surge aí o famoso culto à razão, a famosa ênfase no paganismo, também no ateísmo e também em algumas filosofias que até hoje ainda existem. Em alguns lugares é mais forte, outros lugares menos forte, mas infelizmente isso acabou acontecendo. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 6, que fala assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem, mostrando o poder da palavra de Deus, mostrando o poder de Deus através da sua palavra. E quando você continua no capítulo 11 de Apocalipse, e o verso 11, fala assim: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E o verso 12 fala assim: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. E o verso 13 fala: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram. E nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus dos céus. Essas expressões que acabei de ler é para mostrar o seguinte: primeiro, tem os 1260 anos de perseguição, de 538 a 1798. No finalzinho desse período, o Papa é preso e morto. E aí a França
ela adquire força e ela fortalece, então, o ateísmo. Aí vem os 3 dias e meio, como está mencionado aqui, que são 3 anos e meio literais, de acordo com a profecia. E o texto fala que depois desses 3 dias e meios proféticos, que são 3 anos e meio literais, diz que as 2 testemunhas, é como que um espírito de vida entrou nessas 2 testemunhas e elas foram erguidas. O que isso significa? Eu vou te contar agora. Foi justamente depois desse período profético, logo depois dos 3 anos e meio da ênfase no ateísmo na França, foi que Deus começou a levantar no mundo inteiro sociedades bíblicas, entendeu? Várias casas e empresas que começaram a fabricar e a multiplicar a Bíblia Sagrada. Naquele tempo, quase que a Bíblia havia desaparecido, quase. Não desapareceu porque Deus cuidou e protegeu a sua palavra através dos seus filhos. Mas logo depois que passou essa fase dos 1260 anos e os 3 anos e meio do período de ateísmo na França, então Deus começou a levantar no mundo inteiro editoras, casas publicadoras. E foi isso que aconteceu e hoje nós temos editoras no mundo inteiro que reproduzem a Bíblia, que reproduzem porções da Bíblia, a Bíblia em vários formatos, em vários tamanhos, cores e formas também, e até mesmo linguagens atualizadas, linguagens mais eruditas. Hoje a Bíblia está no mundo inteiro, espalhada em cada esquina, e eu tenho certeza que quase toda família da terra possui uma Bíblia. E se não possui, tem acesso a ela através da internet, através do eletrônico. Entendeu? Ou seja, Deus fez com que as 2 testemunhas, ou seja, a Bíblia, que durante um período muito difícil profetizou vestido de pano de saco, profetizou diante de forte perseguição, agora ela então se levanta, conforme diz o texto, e passa a profetizar em alto e bom som, sem nenhuma barreira. Hoje nós podemos falar da Bíblia na televisão, no rádio, na internet, podemos falar em praça pública, em teatro, em auditórios, em anfiteatros, em qualquer lugar, no meio da rua, não há barreiras. Temos hoje liberdade para explicar a Bíblia, para ensinar a Bíblia e para apresentar a salvação em Jesus. O diabo tentou acabar com a Bíblia, não conseguiu. Ele tentou silenciar a palavra, não conseguiu. Ele tentou que as 2 testemunhas fossem totalmente eliminadas, não conseguiu. A palavra de Deus não volta vazia. Ela tem poder em si mesma para mostrar o caminho da salvação a todo aquele que quiser, a todo aquele que aceitar. Veja só, por exemplo, o que eu vou te mostrar aqui sobre a Bíblia. Vamos para João 17:17. Diz assim, o texto fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia Sagrada é chamada de luz, de lâmpada, de verdade. A Bíblia Sagrada é chamada também de boca de Deus. Entendeu? Olha só esse outro texto que eu vou te mostrar. João 5:39. Fala assim, 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Deus fala através da Bíblia que a importância de estudá-la, de examiná-la, para conhecer a verdade nos liberta. Através da Bíblia a gente conhece Jesus, através de Jesus somos levados a Deus. Esse aqui é o livro que mostra o caminho para a sua salvação, que mostra o caminho da sua felicidade eterna. Hoje não há mais perseguição à Bíblia, mas o diabo mudou sua estratégia e hoje o diabo trabalha da seguinte maneira. Ele faz de tudo para a pessoa não entender a Bíblia. Primeiro, para não ler. Se a pessoa ler, ele faz de tudo para a pessoa não entender. Se a pessoa entender, ele fará de tudo para a pessoa não obedecer. E se a pessoa obedecer, ele fará de tudo para tirar essa pessoa do caminho da obediência. Eu vou te mostrar um texto agora que é impactante, que é poderoso. Presta bem atenção no que está escrito aqui em Mateus capítulo 4. Olha esse texto, Mateus 4 apresenta para nós a tentação de Jesus. Jesus foi batizado no Jordão e depois foi para o deserto, fez um jejum de 40 dias e 40 noites e no final apareceu Satanás em forma de um anjo bom, porque ele é um anjo mau, para tentar Jesus. Olha a primeira tentação, capítulo 4 de Mateus, vamos para o versículo 3. Que diz assim, então o tentador aproximando-se,
lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você percebeu como Jesus respondeu à tentação de Satanás? Jesus disse assim, está escrito. Quando Jesus fala está escrito, ele está citando a Bíblia. Agora veja a segunda tentação, o que o inimigo fez. Capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Você viu a petulância, a arrogância do diabo? O diabo, na segunda tentação, ele leva Jesus e fala assim, Jesus, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pula, porque está escrito na tua palavra que Deus vai mandar os anjos e os anjos vão te segurar. Que coisa, não é? Porque na primeira tentação, Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito. Aí na segunda, o diabo puxa a Bíblia dele e fala assim, vai, pula, está escrito na sua palavra. Sabe como Jesus respondeu a essa tentação? Jesus diz assim, olha só, verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você notou que o diabo citava um texto, Jesus citava outro. Então foi assim, um tipo de um diálogo, um debate. Só que o diabo, ele usou o texto bíblico, era texto bíblico, só que usou o texto fora do contexto. E Jesus usou o texto dentro do contexto. Esse é o detalhe, esse é o ponto, entendeu ou não? Hoje o diabo, ele tem feito isso com muita frequência. Por que tem um monte de igrejas, denominações, religiões e todos usam a Bíblia? Sabe por quê? Porque as pessoas leem a Bíblia, mas não entendem como deveriam entender. E muitas vezes a pessoa pega o texto, tira do contexto e cria um pretexto para defender as suas ideias pessoais. E para, muitas vezes, transformar a igreja num comércio, numa plataforma política e até mesmo numa forma de explorar a fé das pessoas. Abra o olho, hein? Para você não cair nessas armadilhas do inimigo. Você viu que com Jesus o diabo usou a Bíblia, mas ele usou o texto fora do contexto, então toma muito cuidado. Não é só porque alguém cita a Bíblia que a pessoa está certa, não é só porque alguém prega o Evangelho que a pessoa está certa. Às vezes a pessoa está com a Bíblia na mão, mas está usando o texto fora do contexto. Essa é a nova estratégia do inimigo. No passado ele perseguiu a Bíblia, ele mandou queimar Bíblias, ele tentou acabar com a Bíblia, mas não conseguiu. Foi derrotado. E hoje ele não consegue mais segurar a Bíblia. Então ele vai lutar para você entender errado a Bíblia, para você entender a Bíblia fora do contexto. Essa é a grande jogada do inimigo hoje. Mas se você ficar atento, vigiando, estudando a Bíblia, você não será enganado. Amém? Amém. Porque Deus protege os seus filhos e nos livra de toda a armadilha do inimigo. Mas você precisa orar antes de ler a Bíblia, meditar, procurar estudar a Bíblia da maneira correta. Se você não entende, procura alguém para te explicar. A Igreja Adventista está disponível para ajudar você, para explicar a Bíblia para você. Essa classe bíblica é para isso. É para abrir um pouco mais, é para explicar os detalhes, para que você não seja confundido, não seja enganado. Está claro para você esse assunto? Então agora veja, e já que isso aqui está claro, o que é que Deus espera de você? O que é que Deus espera de mim? Eu vou te mostrar. Aqui em Mateus capítulo 22, verso 29, nós temos um texto que é extremamente relevante para esse momento. Mateus 22, verso 29 diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas erram porque não conhecem as Escrituras. Eu convido você a conhecer. Só que tem uma coisa, Apocalipse 1:3 fala assim, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e que guardam. Percebeu? É preciso ler, ouvir e obedecer. Não apenas ler, não apenas ouvir, mas obedecer. Deus deseja que coloquemos em prática o que está escrito aqui. Se aqui diz assim, cuida da saúde, cuide da saúde. Se aqui fala assim, o dia do Senhor é o sábado, é o sábado. Se a Bíblia fala Jesus vai voltar, ele vai voltar. Ou seja, o que a Bíblia fala é o que a gente deve entender e aceitar. Amém? Amém? Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui na minha cadeira
E eu quero que você venha aqui, que você chegue mais perto, por favor, para eu te fazer aqui mais uma colocação. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você abrir a porta do coração para Jesus, estudando a Bíblia, se você buscar compreender a Bíblia, Deus vai mudar sua vida, vai mudar sua história, vai converter seu coração, vai abençoar sua casa, sua família, vai fazer com que tudo seja novo de novo. Você aceita? Você quer andar no caminho, andar conforme a vontade de Deus? Você quer mudar de vida? Quer começar uma vida nova? Quer nascer de novo? Quer realmente se preparar para a vida eterna? Se você deseja, levanta a sua mão agora. Eu vou orar por você. Eu vou entregar sua vida nas mãos de Deus. A Igreja Adventista está de portas abertas para te receber. Aqui nesse site, encontreumaigreja.com.br, você vai achar uma Igreja Adventista para você nos visitar, tá bom? Eu vou orar por você agora e depois que eu terminar, eu peço a você que permaneça nas redes sociais. Nós vamos entrar ao vivo nas redes sociais e vamos conversar com você e ampliar as explicações da palavra de Deus. Combinado? Combinado. Que assim seja. Oremos. Querido Pai, nas tuas mãos eu entrego este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta família. Que essa pessoa a partir de hoje seja uma nova criatura. Que o Evangelho ilumine a vida dela. Que o poder da tua palavra transforme o coração dela. E que um dia estejamos juntos nos céus. É o nosso pedido e gratidão. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que bênção! Deus seja louvado por essa mensagem de Apocalipse capítulo 11 e pela alegria em ter você aqui conosco com a gente. Um grande abraço, muito boa noite a você que está acompanhando a gente em qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. É uma alegria saber que você estuda a Bíblia, que você gosta da palavra de Deus e que você deseja continuar crescendo no conhecimento dessa palavra maravilhosa. Hoje nós falamos sobre o tema O Livro Sobrevivente e agora, nessa próxima meia hora, nós vamos conversar, bater um papo, responder perguntas e dialogar com o pastor Boger. Pastor Boger já está conosco e eu tenho certeza que ele deve ter, não é, com certeza, perguntas para fazer, inclusive perguntas das pessoas que estão conosco na internet, e é esse o nosso objetivo. Abrir a Bíblia e trazer para você as respostas com base na palavra de Deus e com base na história também. Muito boa noite, pastor Boger. Seja bem-vindo à nossa classe bíblica com o tema de hoje, o livro sobrevivente. Muito obrigado, pastor Luiz. Uma boa noite também para você. Que alegria estarmos juntos, viu? Essa dupla missionária dos domingos à noite, já passamos da metade da nossa classe bíblica. E que alegria poder termos esse mês de julho, agosto e até o primeiro domingo de setembro estamos juntos, viu? Se você perdeu os programas anteriores, você pode se conectar. E se você quer receber, muitas pessoas perguntam já, eu não vou até nem esperar a pergunta chegar aqui na nossa mão, mas como é que eu faço para receber esse guia? O guia físico ou o guia também por WhatsApp? Como é que eu faço para receber isso? Vejam, é muito fácil. Você tem algumas maneiras. A primeira delas é novotempo.com/apocalipse. novotempo.com/apocalipse. Você viu na classe bíblica, sempre aparecia ali também na tela um QR Code, você só aponta o celular, já está no seu telefone esse curso. Ou se você tem dificuldade com a internet, nós temos muitas pessoas que escutam pelo rádio. Então, por exemplo, você pode amanhã, em horário comercial, ligar para o operadora 12 21 27 31 21. Operadora 12 21 27 31 21. Pastor Luiz, nós já estamos aí recebendo perguntas. O tema de hoje, ele parece assim, um tanto não tão complexo, porque é sobre a Bíblia, mas ao mesmo tempo, como o senhor mencionou aí na classe bíblica, tem muitas coisas que nos dias de hoje o inimigo tem feito para enganar a gente. E nós vamos então juntos aí responder perguntas. Pastor, antes de você começar com as perguntas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pastor, você sabe que o Impacto Esperança aconteceria no mês de julho, agora, dia 25,
e foi transferida, mudamos a data. Você poderia recordar a data de outubro em que vamos ter esse maravilhoso Impacto Esperança? Claro, é muito fácil. Olha só, o último sábado de outubro, o último sábado, dia 31. Às vezes a gente não fica muito com o número na cabeça, mas sabendo que é o último sábado de outubro, já está resolvido e suficiente. E no domingo, no dia seguinte, 1º de novembro, nós sempre temos uma feira de saúde. Então, junto com o livro Impacto Esperança, aí do livro A Maior Esperança, no sábado, e domingo temos então essa feira de saúde que nós, como igreja, como adventista, nós temos tanta mensagem de saúde para compartilhar, e no domingo queremos também fazer essa feira, queremos aumentar a imunidade de todos os amigos para fortalecer o sistema imunológico com princípios e remédios naturais que a gente tem aí à disposição. Muito bom poder ter aí, pastor Luiz, esse Impacto Esperança. Verdade, pastor. Esse livro foi escrito pelo pastor Diogo Cavalcante, da Casa Publicadora Brasileira, e eu tive a alegria também de ser um dos escritores desse livro. Então, está aí, vale a pena, é só uma divulgação de algo importante. Pastor Boger, e o livro Sobrevivente, hein? Parece que a coisa tá bem assim interessante, né? Porque não é só falar sobre a Bíblia, que já é uma coisa extraordinária, mas também mostrar que ela foi perseguida no passado, que ela profetizou em meio a tantas perseguições, não é mesmo, pastor Boger? Exatamente, pastor Luiz. E olha só, nós já temos aqui uma pergunta que eu fiquei assim pensando, mesmo que a gente já conhece o estudo, o conteúdo todo, mas quando o senhor mencionou ali o texto de Apocalipse 11, que fala no verso, a finalzinho do verso 7, que o inimigo prevaleceria contra elas, as testemunhas, né, a Bíblia, e vencerá e matará. A gente pode pensar assim, mas como que pode? Então quer dizer que a Bíblia foi eliminada durante 1290 anos, é muita coisa. Mas no verso 3, pastor Luiz, fala o seguinte: darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, que são anos, na verdade. Pastor Luiz, como que pode isso? O texto fala que ela profetizaria durante todo o período. E o outro texto está dizendo o seguinte, que ela seria morta e seria destruída. Como que pode? Ela foi destruída, morta, ou ela se manteve profeticamente durante todo esse período? Me ajuda aí a responder essa pergunta para os nossos amigos. Boa pergunta, pastor, são as duas coisas. Se você ler, por exemplo, o que está escrito em Daniel 8, verso 12, fala que a verdade seria jogada por terra, fariam isso e prosperariam. Quer dizer, a ideia seria a mesma. Claro que quando a Bíblia fala que a verdade seria jogada por terra, não significa que a verdade seria eliminada definitivamente. Significa que ela sofreria um atentado. Como você mencionou aqui, Apocalipse 11, o verso 7, mostra exatamente que a Bíblia foi queimada, foi destruída, foi rejeitada, foi pisoteada. Nesse sentido é que diz o verso 7. Mas os versos 3 e 4 apresenta que mesmo em meio a essa perseguição, mesmo em meio a essa rejeição, a esse abandono da Bíblia e até mesmo o fato dela ter sido queimada, mesmo diante desse contexto, ela profetizava. Por quê? Porque o que estavam fazendo com a Bíblia era o cumprimento de uma profecia da própria Bíblia. Entendeu ou não? Ou seja, o que as pessoas faziam com a Bíblia era o cumprimento de uma profecia dela. Então, ela profetizava mesmo sendo queimada. Entendeu? Uau, é incrível isso, porque a impressão que a gente tem é que ela mesmo comunicou e profetizou o que aconteceria com ela mesma, e é exatamente o que aconteceu. E com o próprio Cristo também, que foi a verdade que veio aqui para pregar, viver, testemunhar, e também foi lançado por terra, pregado e morto numa cruz. Eles sempre quiseram acabar com a vontade de Deus, mas ela sempre prevaleceu. E graças a Deus nós temos Bíblias hoje como o livro mais publicado, vendido, compartilhado e gratuitamente ainda pelas redes sociais, pelos aplicativos, como o senhor bem mencionou. Agora, um detalhe interessante. Como é que o inimigo usa hoje para... Opa! Desculpa, continue. Perdão. Não, eu queria aproveitar o seguinte, porque parece que nós estamos aqui falando de um tempo passado, Idade Média lá,
num tempo muito remoto, né? Mas como é que a Bíblia pode ser destruída hoje, mesmo estando aqui na minha casa? Eu vejo na sua estante aí, na minha aqui, eu tenho uma fileira aqui só de Bíblias aqui em casa, todos os tipos e traduções, versões. Agora, como é que ela pode correr o risco de ficar morta na minha estante? Como é que pode ser? Claro, excelente pergunta, pastor Bog. De fato, eu vejo na sua biblioteca, você vê aqui na minha, e o nome já é biblioteca, porque a palavra biblioteca vem da palavra Bíblia, né? Biblioteca é um lugar que tem muitos livros, e a Bíblia Sagrada é uma biblioteca porque tem 66 livros dentro dela. Agora, escute uma coisa, esses 1260 anos em que a Bíblia foi perseguida, foi um período que foi realizada uma perseguição com o objetivo de tirar a Bíblia, pastor Boger e amigos internautas, tirar a Bíblia das mãos do povo. Sabe por quê? Quanto mais ignorância, melhor. Quanto menos conhecimento, melhor. Hoje, por exemplo, as pessoas têm Bíblia em casa, como nós temos aqui, só que muitas delas, pastor Boger, não estudam a Bíblia. Não dedicam tempo para ler a Bíblia. Resultado, a Bíblia Sagrada fica na estante, ou fica no criado mudo, ou fica dentro do carro e a pessoa não lê. Veja, uma coisa importante, a Bíblia fechada é apenas um livro, a Bíblia. Mas quando ela é aberta, lida, quando você medita, quando você estuda a Bíblia, é a boca de Deus falando com você. Por isso, é importante que você entenda que a Bíblia só realmente vai fazer uma obra no seu coração quando você pegar esse livro, abrir esse livro e estudar esse livro. E tem mais, pastor Boger. Não é suficiente apenas a pessoa pegar e ler a Bíblia. Ela precisa também aprender e estudar o texto dentro do contexto. Entendeu? Porque essa foi a jogada de Satanás com relação à tentação a Jesus. Você vê, cada tempo o diabo tem uma tentação específica e uma perseguição específica. Hoje, por exemplo, pastor Boger, muitas pessoas têm a Bíblia, mas interpretam erradamente. Por exemplo, você viu que o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo no deserto da tentação e que o diabo citou a Bíblia? Ele falou assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na tua palavra que Deus vai mandar os seus anjos, eles vão te segurar nas mãos para você não tropeçar nas pedras. E o que o diabo falou realmente está escrito. E por incrível que pareça, sabe onde é que está escrito? No Salmo 91. Que é o salmo que as pessoas usam para expulsar o próprio diabo. Então ele usou o texto do Salmo 91 para tentar Jesus. Então você vê, pastor Boger, hoje tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa tem a Bíblia, mas ela está interpretando de forma errada. É importante estudar a Bíblia da maneira certa. E é por isso, pastor Boger, que nós temos aqui essa classe bíblica e depois da classe esse bate-papo para ampliar o entendimento da palavra. Muito obrigado, pastor Luiz, e como é importante a gente estar aí atentos, buscando, e que a própria Bíblia seja essa resposta de confiança e segurança a todos nós. Agora, pastor Luiz, tem muita gente perguntando a mesma coisa aqui. Um dos representantes dessa pergunta é o Neuri Júnior, que diz o seguinte, muitas denominações falam que as duas testemunhas são pessoas. São duas pessoas. Tem muitas denominações por aí ensinando esse tipo de coisa. Agora, se a gente olhar só o Apocalipse aqui 11, verso 3, o próprio texto, com atenção, nós já teríamos a resposta, não teríamos, pastor Luiz? Porque ela diz o seguinte, olha, as minhas duas testemunhas que profetizarem por 1260 dias. Será que a resposta já seria suficiente? Só como que essa pessoa, ou essas duas pessoas, teriam condições de profetizar durante todo esse tempo? Então, ajuda a gente a entender um pouquinho mais aí. Por que não são duas pessoas? Você já resolveu o problema com a sua explicação? Perfeita a sua explicação, porque sabe o que algumas denominações dizem? Que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Entendeu? Só que, veja, Moisés e Elias viveram no Antigo Testamento e tanto Moisés quanto Elias já estão no céu. Elias foi arrebatado vivo e Moisés morreu, ressuscitou e foi levado para os céus. Mas o verso 3, quando fala das duas testemunhas, menciona em que período da história essas testemunhas estariam profetizando. E aqui você mesmo mencionou que são 1260 dias.
E aqui é uma profecia. Portanto, na profecia, um dia equivale a um ano. Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, verso 34. Esse período aqui está exatamente entre os anos 538 a 1798 depois de Cristo, ok? Depois de Cristo. Lembrando que Moisés e Elias viveram antes de Cristo. Portanto, essa explicação de que as duas testemunhas seriam esses dois profetas, ela não procede e não tem base dentro do contexto. O contexto aqui é exatamente a Bíblia Sagrada. As duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. São as duas testemunhas, e vestidas de saco significa que diante de uma humilhação, diante de uma pressão, diante de uma perseguição, diante da Idade Média, da Santa Inquisição, das cruzadas, diante de tudo isso, a Bíblia Sagrada continuou profetizando durante todo o período de 1260 anos literais. Uau, excelente, pastor Luiz, obrigado. Imagino que vários amigos que estão conectados aí já podem então ter essa visão clara do contexto e de quem realmente são essas duas testemunhas. Agora, a Roberta Richard, eu vejo que ela é bem interessada, ela tem acompanhado a gente e ela já mandou algumas perguntas e a nossa equipe encaminhou. Eu também já vi ela perguntando outras coisas lá em nossos canais. Agora, olha só, ela perguntou o seguinte: pastor, esses 3 anos e meio também serão aplicados ao que está por vir daqui para frente até o decreto dominical? Ela está perguntando, ela quer saber exatamente quando esse período começa e quando que ele termina ou terminou, para poder estar segura que, enfim, tudo que está por vir escrito no Apocalipse seria esses 42 meses de agora para frente. Como ter essa certeza? Na classe bíblica o senhor falou um pouquinho sobre isso e no nosso estudo temos um gráfico aqui atrás também, mas ajuda a gente aí também, e a Roberta Richard e outros mais, a entender bem esse período de 3 anos e meio proféticos de Apocalipse. Excelente, pastor Boger. Excelente, Roberta. Pastor Boger, olha só, a pessoa que tem esse manual aqui já tem na página 55 uma explicação maravilhosa. Porque há uma confusão aqui, pastor Boger e Roberta e amigos internautas, a confusão está com o verso 3 e com os versos 11 e 12, entendeu? O verso 3 fala de 1260 dias proféticos, cada dia um ano, são 1260 anos, é o período da Idade Média, ok? Mas os 3 dias e meio do verso 11 não é o mesmo período. Esse é o detalhe. Esses 3 dias e meio do verso 11 aqui são 3 anos e meio, cada dia um ano. Aqui fala assim: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Então aqui, ó, se você pegar esse manualzinho aqui, que está na minha mão, na página 55, eu vou ler para você a partir do segundo parágrafo. Ele fala assim: às vezes ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras ocasiões, tenta destruí-la. Dentro do contexto profético, os 3 dias e meio equivalem a 3 anos e meio. E aí tem o texto de Ezequiel e de Números. Depois fala assim: essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França. Veja o detalhe, pastor Boger. Na história da França, o centro, atenção Roberta, o centro ideológico do mundo na época. Os 3 anos e meio apontam para o reinado de terror da França, da Revolução Francesa, que começou no dia 26 de novembro de 1793, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. Pastor Boger, está ouvindo isso? A não existência de Deus. E o decreto durou até 17 de junho de 1797. Esses são os 3 anos e meio mencionados aqui. Então, esse período, pastor, é o período em que a França decretou o ateísmo, rapaz. O que você acha disso, pastor Boger? Uau, é de arrepiar isso, né? Que ousadia, que absurdo. E é interessante que não existe nenhum outro meio, outro livro, outra forma de transformação de vida por completo que não seja a Bíblia. O senhor como pastor, eu também, há tantos anos no ministério, a gente escuta tantas pessoas com ideias, teorias, com meios, mas só tem um livro que transforma, aquele que aponta a Jesus, e esse livro transforma pessoas que ninguém acreditava, e nem a pessoa em si mesmo. Essa é uma prova, para mim, a mais irrefutável da história
não tem nenhum outro meio que faça o que a Bíblia faz. E eles quiseram tirar esse poder de Deus, porque quando você derrota um Deus como o nosso e a Bíblia, a pessoa que fez isso se torna o próprio Deus. Então, ele quer ser a fonte do poder e autoridade. Essa é a razão por trás de que muitos no passado quiseram e tentaram pôr por terra e destruir. Mas é de arrepiar a ousadia de seres humanos fazer isso. Pastor, e essa Revolução Francesa e o decreto de que Deus não existe, você imagina o ser humano, a petulância do ser humano, decretar a não existência de Deus. Só que a Bíblia fala assim, isso seria só por 3 dias e meio proféticos, 3 anos e meio, como eu já mencionei aqui, um dado histórico. Agora veja, pastor, quando passou esse período, aí veio a resposta de Deus, entendeu? Porque quando acabou esse período, então as 2 testemunhas, como você me mencionou, elas ressuscitam. Em outras palavras, começa no mundo inteiro, pastor, um grande movimento de sociedades bíblicas. Ou seja, aquilo que eles queriam silenciar começou agora a ser apresentada de uma maneira eloquente, de uma maneira poderosa no mundo inteiro, como o senhor bem sabe, pastor Boger, as editoras que temos no mundo inteiro dando voz à palavra de Deus, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Tem tantas histórias lindas, né, de quando começou esse movimento. Tem a história daquela garotinha, Mary Jones. Depois você pode pesquisar na internet a história de Mary Jones, uma garotinha que sonhava em ter uma Bíblia, era inacessível na sua época. E aí ela começa e motivou o início da sociedade bíblica no mundo, que está espalhada em vários países, e nós usamos aí como igreja muito a sociedade bíblica brasileira para poder aí compartilhar as Bíblias para muitas e muitas pessoas. Agora, nós temos aqui... E a Casa Publicadora Brasileira, né? Exatamente, e a Casa Publicadora Brasileira, que também compartilha essa bênção da palavra do Senhor. Agora, pastor Luiz, as 3 mensagens angélicas aí de Apocalipse 14, Apocalipse 14, 6, 7 e 8, nós temos aí uma relação clara dessas 3 mensagens atuais com esse livro que está dando advertências. Quais são as 3 advertências que nós temos tão clara na Bíblia em Apocalipse 14, 6, 7 e 8? Quais são essas advertências que a Bíblia nos dá para agora? Tudo bem, é importante conhecer essa parte histórica, esse período todo, mas quais são os recados de Deus hoje, em Apocalipse 14, para a gente? Com certeza, pastor Boger, amigo internauta, amiga internauta, presta bem atenção nisso aqui. Apocalipse 14, a partir do verso 6 até o verso 12, você encontra as 3 mensagens angélicas. No verso 6, você vê um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno. Esse voar é a rapidez com que o evangelho tem que ser pregado. E o evangelho eterno. No verso 7, fala que a mensagem a ser pregada, que estava sendo pregada, era assim: número 1, temei a Deus. Número 2, dai-lhe glória. Número 3, adorai aquele que fez os céus e a terra. Agora veja, uma advertência. É chegada a hora do seu juízo. Essa é uma. Chegou o juízo, então você tem que agora ler a Bíblia, pregar o evangelho, andar com Deus, ser fiel a Deus. Por quê? Porque chegou o juízo. O verso 8 fala assim: seguiu o segundo anjo dizendo, caiu a grande Babilônia. É uma outra advertência. Cuidado, porque se você beber da doutrina prostituída da grande Babilônia espiritual, a Babilônia espiritual é essa confusão religiosa que fala e não explica a Bíblia, coisa nenhuma. Então, a segunda advertência é o seguinte: se você beber do vinho dessa Babilônia, você vai sofrer a perda da vida eterna. E a terceira fala que seguiu o outro anjo dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca, se beber desse vinho da cólera de Deus, esse então será lançado no lago de fogo e enxofre, esse vai perder a salvação. Em outras palavras, ou a gente segue o que está na Bíblia, ou a gente vai perder a salvação. Resumindo tudo. Por isso, meu amigo, hoje é dia de você, chegar mais perto, tomar uma decisão, estudar a Bíblia, seguir a verdade, entregar sua vida para Ele, ser batizado, nascer de novo, começar uma vida nova, porque Jesus está voltando. Pastor Boger.
Pastor Luiz, que coisa impressionante, né? A Bíblia tem recados para todas as épocas, porque é um livro vivo, ativo e poderoso. Ela nunca ficou sem o poder transformador. Agora, uma coisa interessante, nós vemos que nesse período triste que estamos vivendo, de pandemia e de quarentena, uma crise em cima da outra, a sede pela Bíblia nesse período de pandemia foi impressionante. O crescimento de pessoas buscando a Bíblia aqui no Novo Tempo, nas nossas redes sociais, foi dobrando quase que semanalmente. Nós tínhamos 200 alunos por dia antes da pandemia. Na primeira semana de pandemia e quarentena foi para 400, na outra para 800 alunos novos todos os dias, 1.100, 1.200. Aqui nós temos milhares conectados todos os domingos. Agora, meus amigos, por favor, não percam essa sede e essa fome pela palavra de Deus. Quando a vacina chegar, quando o ano que vem normalizar, você não pode esfriar. Tem que manter essa chama da palavra acesa no teu coração, em nome de Jesus. É verdade, pastor Boger, é verdade, amém. Eu ia falar exatamente isso que o senhor acabou de falar. Mateus 24:14 fala que esse evangelho vai ser pregado em todo mundo. De um jeito ou de outro vai ser pregado. Agora, a questão é a seguinte, será que você só foi para a Bíblia por causa da pandemia? E quando acabar a pandemia? Entendeu? Você vai continuar na Bíblia ou vai esperar vir outra pandemia? Tem gente que só busca a Bíblia na hora do desespero, do terror, do medo, da angústia. Então é o seguinte, é preciso ser sincero, é preciso ser sincera e é preciso entregar a vida para Jesus, nascer de novo, começar uma vida nova. Eu convido você, meu amigo, você, minha amiga, para ser batizado. Nós queremos batizar você. Eu e o pastor Boger e todos os pastores adventistas do Brasil, os pastores estão todos conectados conosco agora. Os pastores da Igreja Adventista querem batizar você, entendeu? Então procura a Igreja Adventista. Ah, mas está fechada. Não, já está abrindo já está abrindo. Ah, mas não tem, manda uma mensagem para cá. Amigo, amiga, é o seguinte, é agora, entendeu? É agora ou nunca. Deus está chamando você. E assim como Deus usou a Bíblia no passado, que é a sua palavra, ele está usando a palavra hoje para falar com a senhora, com o Senhor, com cada um de nós. Pastor Luiz, que coisa boa saber desse chamado. E vejam, eu quero deixar um desafio aqui, aproveitando essa fala do pastor Luiz. Você tem até, no máximo, o mês de setembro, quando nós vamos concluir essa classe bíblica, vamos ter um mês especial de decisões. Eu já marquei hoje alguns compromissos, inclusive em São Paulo, para ir lá batizar pessoas que estão pedindo. Então, pastor Luiz, mês de setembro e antes, nós fomos aí juntos, aqui na região de Brasília, que nós moramos, Águas Claras, nós temos ido com toda a segurança, com todo o cuidado, com a proteção, mas estamos batizando as pessoas que querem, mesmo em meio à quarentena, ter a sua vida selada no livro do Cordeiro, que foi morto por você e por mim desde a fundação do mundo. Agora, uma última pergunta, pastor Luiz, nós temos... Opa! Pastor Boger, um minuto. Peraí, não faça a pergunta ainda não. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você fazer essa. A pergunta é para a senhora, é para o senhor, é para você que assiste a nossa classe bíblica e está com a gente aqui agora. Vamos fazer um teste, pastor Boger? Nós temos 5 minutos para terminar aqui o nosso tempo. Talvez 6 minutos. Eu quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando a gente agora e enquanto você responde, o pastor Boger fará a outra pergunta. Vamos lá, pastor Boger, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Chega mais perto. Quem de vocês gostaria de ser batizado? Quem gostaria de ser batizado? Escreve assim, eu aceito. Assim, eu aceito, ou então só eu. Só eu tá bom, ou eu aceito. Você quer ser batizado? Eu vou te dar 5 minutos, para você escrever para cá. Aí, pastor Boger, no final, depois que você fizer essa pergunta, você reserva 1 minuto no final para ler alguns nomes de alguém que falou assim, eu quero ser batizado. Eu quero ver agora você... Peraí, eu vou até me levantar, pastor Boger, eu estou numa cadeira aqui, eu vou levantar dessa cadeira aqui, tirar minha cadeirinha amarela, vou ficar em pé aqui, porque é o seguinte, deixa eu arrumar aqui. Estou em pé, pastor Boger, estou em pé. Com a Bíblia na mão, estou em pé. Eu quero saber agora de você, você quer se batizar mesmo? Eu quero ver, quer se batizar ou não quer? Entendeu? Ó, as duas testemunhas, Velho e Novo Testamento. Deus está chamando você, escreve para nós agora e fala assim, eu quero, ou eu aceito.
fala, eu aceito ser batizado. Estou esperando. Pastor Boga, enquanto o internauta responde, eu vou ficar em pé aqui, tá? E o senhor pode fazer a próxima pergunta. Pastor Luiz, antes de o senhor lançar o desafio para a pessoa escrever, olha só, a Margarete Almeida escreveu em caixa alta, eu quero ser batizada. E também a Mércia Lopes, ela disse assim, ó, eu quero muito me batizar, como é que eu faço? A nossa equipe vai entrar em contato, e eu tenho entrado em contato pessoalmente. Nós queremos aí batizar você com muita alegria, porque você precisa selar sua vida nesse tempo, estar perto com Jesus e andar com ele todos os dias. Agora, a última pergunta que tem muito a ver com esse apelo, pastor Luiz. O Antônio, ele perguntou o seguinte, pastor, tem muitas igrejas que mostram a Bíblia, que falam da Bíblia e dizem que tem a verdade e que mostram o caminho de salvação, mas como estar seguro que essa igreja ou que essa mensagem, mesmo vinda da Bíblia, é a palavra segura? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um curso que eu usei muito, o Grande Conflito. Acho que foi o primeiro curso que o senhor gravou em vídeo, e tinha em VHS, depois tinha um CD, depois DVD. Eu usei muito isso lá no sul do Brasil, esse curso. E eu lembro que tinha as colunas da verdade. Eu amava e amo até hoje esse curso, pastor Luiz. As 5 colunas da verdade. Veja, o irmão Antônio perguntou como que a gente pode estar seguro. Muita gente usa a Bíblia por aí. E como é que eu posso ter certeza e encontrar o caminho e não ser enganado, mesmo com aqueles que usam a própria Bíblia? Pastor Boga, excelente pergunta e excelente lembrança do curso O Grande Conflito. Até hoje nós usamos. Então eu vou dar uma sugestão para esse irmão, para essa irmã também, para você ir no YouTube e você colocar assim, as 5 colunas da verdade e põe Pastor Luiz Gonçalves, porque para você ter seguro de que vai cair no canal certo. Tá bom? E aí você vai ter esse estudo bíblico completo que o pastor Boger acaba de mencionar. Então é o seguinte, para você saber se a igreja está no caminho certo ou não, se a explicação está correta ou não, é importante que o estudo da Bíblia, a mensagem da Bíblia, seja o texto dentro do contexto. Agora, assim, de maneira muito simples, para você saber se a igreja que você está no caminho certo, está ensinando corretamente, eu queria lembrar você, então, pastor Boger, as 5 colunas da verdade, tá? A primeira coluna da verdade é Deus, Jeremias 10, verso 10. A segunda coluna é Jesus, João 14, 6. A terceira coluna é o Espírito Santo, 1 João 5, verso 6. A quarta coluna é a Bíblia Sagrada, as 2 testemunhas, né? João 17, 17. E a quinta coluna são os 10 mandamentos, Salmo 119, verso 151. E para sacramentar, pastor, a resposta, eu vou ler 1 João 2, verso 4. Atenção, hein? 1 João 2, verso 4. Cadê a caneta? Cadê a caneta? Anota aí. 1 João 2, verso 4. Olha só. Segura essa, hein? Quero ver se tu vai aguentar essa aqui. Vamos ver se tu vai aguentar essa. Diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Como diz o pastor Boger, não tenho mais perguntas. Ou seja, com esse texto, o pastor Boger já está. Que coisa boa lembrar, pastor Luiz, dessas 5 colunas da verdade. Olha só, no nosso último minuto que o senhor pediu, olha só o que nós já temos aqui. Jaque Souza, parabéns por tua decisão, Jaque Souza. Isaías Antônio, parabéns. Ellen de Oliveira, Evelyn Machado, Adriene Silva, Josiele Silva, Lívia Janete, Carlos Augusto, Antônio José. Bota aí o joinha, bota aí a curtida, vamos fazer esse negócio ficar realmente muito empolgante nesse momento da leitura dos nomes aqui. Josimar Simões, Ana Cláudia, parabéns. Reinaldo Oliveira, Augusto Santos, Viviane Lopes, Janiele Soares e outras tantas, pastor. Olha só, nesse 1 minuto aqui nós podemos representar vários nomes que nós queremos atender você. Deus seja louvado, porque a Bíblia é um livro eficaz e ele foi provado na tua vida nessa noite, dizendo, eu aceito a Jesus, eu aceito viver com ele, eu aceito ser batizado. Que Deus te abençoe, te guarde, tenha uma semana feliz e nós vamos entrar em contato para que você cumpra a sua promessa hoje
e nós possamos, então, algum pastor adventista em alguma igreja, em qualquer lugar do Brasil e da América do Sul, nós vamos, então, ter a alegria, a honra e o privilégio de batizar você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja e também queremos orar por cada pedido mencionado. Muitos aqui estão com luta de saúde, de trabalho, com ansiedade, com estresse, com depressão. A Bíblia é uma ferramenta, ajuda você. Temos que ter ajuda de pessoas também profissionais, mas a oração é o primeiro passo para Deus te abençoar e cuidar de você e da sua família. Verdade, pastor Boger. Amém, amém, amém. Parabéns a você que já escreveu a sua decisão. Pode continuar escrevendo durante a noite. A nossa equipe está atenta. O canal do Arena do Futuro, o Adventistas Brasil, o YouTube do Adventistas Brasil, outros canais locais estão retransmitindo essa mensagem. Eu queria pedir aos pastores, pastor Boger, aos pastores, aos irmãos, aos líderes que estão conectados com a gente, que não precisa esperar, pastor Boger, que alguém mande uma lista, entendeu? Você vai nos comentários, já pega o nome de quem tomou a decisão, faz contato que é da sua região e vamos acelerar o processo do atendimento, tá certo? Vamos fazer isso. Agora é o seguinte, pastor Boger, antes de você fazer a oração final, eu queria que você me ajudasse a destacar o seguinte. Olha o tema do próximo domingo. Olha o tema. Tá bem aqui, ó, na tela, ó. O santuário. Meu amigo, é o seguinte, se você até agora não entendeu direito, domingo que vem, se prepare. Se prepare, porque esse tema do santuário vai tirar um montão de dúvidas, vai explicar para você detalhes, você vai saber sobre a lei, sobre o sacrifício de animais, vai saber sobre como era no Velho Testamento, como é no Novo Testamento. O tema do próximo domingo é para você reunir a família inteira e assistir conosco a classe bíblica. Não é isso, pastor Boger? Pastor Luiz, exatamente. E esse é um tema que, diferente do que foi mencionado aqui, que as igrejas pregam por aí, esse tema não é pregado em lugar nenhum. Igreja alguma que você tenha ido por aí prega o tema do santuário. E nós queremos apresentar esse tema porque ele é uma base do Antigo Testamento e também que o Apocalipse apresenta um santuário no céu, onde Cristo está agora intercedendo por você todos os dias. Ou seja, é um tema tão antigo quanto o atual dos dias de hoje, porque Jesus está lá no santuário, que foi o modelo original. E esse tema, já vamos parar por aqui para não entrar no tema do domingo que vem. E você tem que convidar amigos, convide pessoas, porque você vai ver todo o contexto bíblico no tema do domingo que vem. Você não pode perder. Seja uma voz de esperança. Compartilhe o link da classe bíblica do próximo domingo e você já vai ser abençoado só em fazer isso. Pastor Luiz, vamos orar então? Amém. Pedindo que Deus abençoe a cada amigo que está conosco. Querido orar, Pai, nosso Deus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nos deixou um recado muito claro em sua palavra. Muitos tentaram destruí-la, mas nós temos a confiança de que o Senhor, com o seu poder, manteve esse livro vivo, eficaz durante todos os séculos e até o dia de hoje. Portanto, bom Deus, abençoe a cada família, a cada amigo ouvinte. Nós temos aqui pessoas angustiadas, pessoas tristes, sofrendo com angústias, depressões e tristeza na sua alma e até sem trabalho. Nós queremos pedir que o Senhor dê confiança e abençoe a cada uma delas nessa semana e com a certeza que o Senhor prometeu que estaria ao nosso lado até o último dia. Muito obrigado por isso, bom Deus. Acompanhe a cada amigo que nos assiste nessa noite. Abençoe o pastor Luiz, sua família, a mim e minha família, a todos nós. Te peço por Jesus. Amém e amém. Uma feliz semana, meu amigo. E até domingo que vem, se Deus quiser. Um abraço, pastor Boger, meu amigo, para você. Um abraço para você, amigo internauta, minha amiga. Uma ótima semana. Fica na santa paz. Tchau, tchau.